Olá, tudo bem? Feliz por estar com você aqui mais uma semana. Eu louvo a Deus pela semana que se encerrou. Tenho certeza que foi uma semana de vitória para você, se você invocou o nome do Senhor durante a semana, se você consagrou a Deus os seus dias, eu tenho certeza que foi uma semana abençoada. Você pode me dizer assim: ah, mas eu tive tantos problemas, ou não consegui pagar tudo que eu tinha que pagar, ou fiquei doente, enfim, discuti com a minha esposa, o meu marido, não importa. Os problemas existem, é real. Jesus falou isso, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que importa é o que você faz com essas aflições. Então, se você entregou a Deus as suas preocupações, os seus medos, seus nervosismos, suas raivas, suas faltas de opção, né? Às vezes estamos diante de um problema e não temos opção para resolver. Mas em Deus sempre vai existir uma opção, uma outra opção, um plano maior e mais excelente do que aquele que está na sua mente. Isso está escrito em Jeremias, se não me engano. Bem sei os planos que tenho a seu respeito. E tem um versículo que fala: os planos que tenho a seu respeito são muito mais altos do que os seus. Então, eu tenho certeza, se você é filho de Deus, se você crê nele, se você consagrou ao Senhor todos os dias da sua semana, você é um vitorioso. Pode ser que você ainda não está vendo a vitória, mas ela está a caminho. E nós estamos aqui uma segunda-feira iniciando, na verdade, inicia no domingo, né? Domingo é o primeiro dia da semana e nós costumamos passar o primeiro dia da semana adorando a Deus, louvando, ouvindo a palavra dele. E a segunda-feira a gente vai fazer os outros afazeres, né? Então, que seja uma semana de muita vitória. Aquelas vitórias que você esperava para a semana passada, que elas venham todas essa semana, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Ana Ribeiro, pastora, terapeuta familiar, e estou aqui fazendo uma série sobre batalha espiritual. Sou especializada em aconselhamento cristão e cura interior. E cura interior anda de mãos dadas com batalha espiritual. Por isso eu decidi fazer essa série com as coisas principais ou básicas que a gente precisa conhecer numa batalha espiritual. Se você está assistindo pela primeira vez, eu aconselho você a começar do episódio 1. Vai na playlist. Aliás, no meu canal tem outras séries, tem séries sobre família, sobre intercessão, sobre o Salmo 91, sobre conflitos da vida. Então, eu deixei esse material para edificação da igreja e eu peço ao Senhor que o Senhor coloque a unção necessária nesses materiais. A gente prepara a botija, mas quem coloca o óleo de unção é Deus, né? Preparei minhas botijas. Agora a unção do Senhor é o que eu peço, que venha e fale no seu coração aquilo que você precisa ouvir, que você precisa meditar, e a palavra profética que vem do Senhor. Tem uma série chamada Panorama Bíblico, que eu falo de cada livro da Bíblia. São 66 episódios. E sempre no final eu trago uma palavra profética. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você comece aquela série. É uma maneira de conhecer um pouco o conteúdo da Bíblia. Então vamos hoje falar sobre a série atual, que é Batalha Espiritual. Nós estamos no episódio 5, prevalecendo sobre o inimigo. Esse é o tema. Fecha seus olhos e vamos falar com o Pai Celestial, porque é Ele quem vai falar com você. Sou apenas instrumento, mas é Ele quem vai falar com você. Senhor, eu te louvo por esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, que parou esses minutos, Pai, para meditar algo da Tua palavra. Que ele não volte vazio, mas que seja acrescentado aquilo que precisa ser acrescentado na vida dele através desses estudos. Desde já pedimos a tua proteção, tanto aqui comigo quanto a casa e o lugar, a pessoa que está assistindo. Cobre-nos com o sangue de Jesus e permita, Senhor,
que os teus anjos acampem em nosso derredor para que o mal não nos atinja. Pedimos a unção do Senhor nessa gravação, na transmissão e no recebimento dessa mensagem, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Então, prevalecendo numa batalha. Nós vimos no episódio passado as mentiras ditas repetidamente para o povo de Israel através de Golias. Vocês estão lembrados que eu falei de Davi e Golias? E de tanto ele repetir aquelas coisas, fez com que o povo paralisasse. Mas Golias também falou uma verdade. Ele falou muita mentira, mas ele falou uma verdade. 1 Samuel 17:9 diz assim: se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E foi o que aconteceu, né? Aquele que fosse derrotado serviria ao campeão para sempre como escravo. Da mesma forma, na batalha espiritual, quando somos derrotados, servimos como escravos para o inimigo. Qual é a área da sua vida que você percebe que está completamente aprisionada, que você não sai dela, que você está agindo como um escravo? Quando a gente vê filmes de escravo, quando a gente fala sobre esse tema, a gente pensa numa pessoa que não tem o que querer. Ela tem só que obedecer ao que o patrão, o dono dela faz. E geralmente são pessoas aprisionadas, paupérrimas, elas nem podem sair ali daquela escravidão porque elas não têm como sobrevivência. Estou falando da escravidão bem antiga mesmo, lá dos tempos até mesmo antes de Jesus, nos tempos de Jesus, era escravidão que a pessoa era somente para trabalhar e servir aquele patrão, né, aquele dono de escravo. E nos tempos atuais, quando a gente fala em que você está aprisionado, me vem na mente agora muitas pessoas aprisionadas em dívidas financeiras. Você faz um empréstimo para pagar o outro empréstimo. Você refinancia sua casa, você refinancia seu carro para pagar dívidas. E assim você não vê o seu dinheiro. Tudo que você recebe acaba ficando com o banco ou com a financeira que você fez o contrato. Isto é uma forma de escravização, se você pensar. Você trabalha e não recebe o dinheiro. Esse dinheiro teu está indo embora para a empresa lá que você pegou emprestado. Sempre com juros, ou seja, você sempre está devendo, a conta não fecha. E talvez eu esteja falando com alguém que está assim. Em nome de Jesus, eu libero na sua vida agora a palavra profética de que você não vai viver mais assim. O Senhor lhe dará uma saída. Em nome de Jesus, você não está vendo saída, mas o Senhor vai te dar uma saída. Saiba que o teu Deus, o Deus que você invoca, é um Deus poderoso e criativo. E Ele não te fez para você ser escravo de nada nem de ninguém. Ele te trouxe liberdade, liberdade em Cristo. E não se desanime, porque você vai sair dessa crise que você entrou. É bom que você, quando sair dela, você olhe para trás e veja onde você deixou brechas, onde você errou, para você não cair novamente nas mesmas armadilhas das dívidas, ok? Se você vencer todos os pensamentos e emoções mentirosos e as sugestões malignas enganosas do diabo que tentam neutralizar você, ele ficará em posição de subordinação pelo resto da sua vida, sabe? Ele não vai mais se sobrepor a você, ele não vai poder te dominar. Quando você neutralizar as mentiras e intimidações do inimigo, ele não será capaz de manter sua mente cativa. O que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pense na palavra de Jesus e siga a verdade, porque a mentira te escraviza. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Se você não aprender a levar seu pensamento, suas emoções, seus sentimentos cativos ao Senhor Jesus Cristo, o inimigo irá usar esses pensamentos doentios, essas emoções ruins, ele vai usar como ferramenta de dominação no seu processo mental pelo resto da sua vida. Pelo resto da sua vida, você vai ser uma pessoa com medo, uma pessoa que não crê na proteção de Deus, uma pessoa que não tem uma autoconfiança forte, né? E aí você está fazendo a vontade do inimigo. Ele não quer ver você crescer, prosperar, ter confiança em Deus e autoconfiança também, né? Ele quer realmente que você se apavore. Saiba de uma coisa, o medo paralisa. O medo paralisa. Então, tenha em nome de Jesus um espírito de ousadia, de coragem em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta é a verdade. E é nessa verdade que você vai se firmar. Você não pode muita coisa? Não. Em você mesma você não pode. Mas você pode tudo naquele que te fortalece. E aquele que te fortalece é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Como declarar a verdade de Deus a si mesmo, em lugar de ouvir as mentiras do inimigo, ele vai continuar a induzi-lo a sentir emoções e ilusões para te manipular, dominar e ter controle sobre você. O Golias disse: eu desafio hoje as tropas de Israel. 1 Samuel 17:10. E atualmente Satanás faz o mesmo tipo de afirmação. Eu desafio você a acreditar na sua cura. Eu desafio você a acreditar na sua melhora financeira. Eu desafio você a ter sucesso ministerial. A intimidação fez o povo parar. Os israelitas erraram ao dar atenção e meditar sobre as ameaças do inimigo. Eles permitiram que aquelas ameaças inundassem de medo os corações e as mentes de cada um deles. Golias, durante 40 dias, de manhã e de tarde, ele neutralizava mentalmente o povo de Israel. Satanás ataca insistentemente, seguidamente, decidido a prejudicar a fé e a confiança do cristão em Deus. A postura de Davi é o que nós temos que aprender. Ele é o nosso professor desse episódio, né? Davi nos revela como devemos agir. Em 1 Samuel 17:23 diz assim: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. 40 dias falando a mesma coisa, só que naquele belo dia havia uma pessoa diferente, com um espírito diferente, com uma mente diferente, e essa pessoa era Davi. E Davi ouviu aquela ameaça. Aquele foi o primeiro momento que Davi viu o gigante. Davi ainda não tinha visto. As palavras dele levou Davi a sentir uma ira e uma indignação. Sabe aquela coisa que você sente, eu não quero isso? Em nome de Jesus, não, eu digo não para esse problema. Em nome de Jesus, é uma ira que vem do nosso espírito, não sei te explicar como é que vem. Só sei que o Senhor já me usou dessa maneira e eu sei o que quer dizer isto. É uma coisa que está além de você. Você fica assim, isto não vai acontecer. E olha que não acontece mesmo. Há poder nas suas palavras. O teu espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus. É essa a fonte do seu poder. Como um ímpio vinha insultar o Deus de Israel. Davi ficou irado com essa história. Quem é esse gigantão aí que não tem temor de Deus, né? Indignou-se com a conduta dos... Ele se indignou também, não só com o gigante, mas com a conduta dos israelitas, dos soldados israelitas, soldados, pessoas acostumadas a guerrear, homens corajosos, homens valentes, mas Davi viu neles, assim, medo, covardia, e ele também ficou indignado com a conduta deles. Ninguém se movimentava para fazer nada, nada. Todo mundo lá parado esperando a coisa acontecer? Olha, irmãos, quando você não tem nada que fazer, vai adorar a Deus, vai orar, faça alguma coisa. Às vezes o confronto numa guerra não é direto, não é você ir lá e fazer alguma coisa.
Deixa que Deus faz. Lembra da história do rei, se não me engano, o rei Josafá? Nessa luta não tereis que guerrear, né? Então Josafá junta todo o povo. Me perdoe se eu estou confundindo o nome dos reis agora. Se não for Josafá, é Ezequias. Eu creio que é Josafá. Josafá ajunta todo mundo lá e começa a adorar a Deus, Senhor. O inimigo é muito maior do que nós. Então aí ele começa a adorar a Deus e deixa que as coisas aconteçam segundo as estratégias bélicas de Deus. Mas alguma coisa tem que ser feita. Vai orar, vai jejuar, vai adorar a Deus, né? Mas aqueles soldados nada fizeram, ficaram olhando para a cara daquele ameaçador. E ninguém se movimentava para fazer alguma coisa, ninguém, nem o rei, ninguém se movimentava. Parece que o espírito do medo e da paralisação é contagiante e pegou todos eles, né? 17:24. Mas Davi não teve medo. Ele ficou irritado com aquela arrogância do inimigo. Lá em 1 Samuel 17:26 diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi era muito esperto, né? Ele já se pôs ali, qual vai ser a recompensa, qual vai ser a honra para aquele que enfrentar esse gigante, já que vocês estão tudo com medo aí, todos com medo, com paralisia aí, de pânico, o que que eu ganho se eu for lá lutar, né? Sabe, Davi é muito ousado, muito ousado. Em outros episódios a gente vê a característica de ousadia sobre ele que realmente nos inspira, né? O irmão mais velho de Davi ofendeu-se com a confiança de Davi e o repreendeu por agir com tanta ousadia. É possível que você seja, talvez você será criticado quando ver com olhos espirituais o que o inimigo está fazendo e estiver diante de alguém ou de um povo que já está cativo com os pensamentos contaminados pelo inimigo. Então não espere muita coisa, espere até crítica se você agir de forma ousada na fé em Cristo. Porque quem está, às vezes, com o grupo que você está, as pessoas que estão ali, vão olhar para você, como você é ingênuo, você não está vendo que isso daí já é guerra perdida, não tem mais jeito. Olha só para Deus, olha para o teu Pai Celestial, com quem você é aliançado. Sabe com quem você é aliançado? Com o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. E é nele a sua influência tem que vir do reino dos céus, não do reino da terra. Quando nos rendemos a Deus, nos tornamos ousados, e isto incomoda aqueles que não têm fé. Então, nem fique com raiva dele, segue o seu caminho, faz igual Davi, ele foi fazer aquilo que ele tinha que fazer e pronto. A confiança que havia em Davi tinha a sua origem no Espírito Santo. Irmãos, irmãs, amigos e amigas que pararam para assistir isso aqui, em nome do Senhor Jesus, coloque sempre nas tuas orações, peça, Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo. Enche-me com o teu Espírito Santo. Me dá, Senhor, a plenitude do teu Espírito. Porque quando o Espírito de Deus habita em nós, a nossa mente muda, nosso espírito muda, nossa alma muda e nós nos tornamos parecidos com Jesus. Nós nos tornamos ousados no Espírito. A notícia de confiança, fé e ousadia de Davi se espalhou rapidamente. O mesmo vai acontecer com você, quando você decidir se mover através do poder de Deus e derrubar as fortalezas malignas que foram construídas na sua vida. Alguns vão tentar convencer você a desistir, alguns vão até rir de você, mas a sua perseverança será notícia
e inspiração para muitos. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. 1 Samuel 17, 31 e 32 diz assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Não é o máximo isso? Não é incrível? Incrível porque ele estava no meio de soldados experimentados da guerra, gente mais velha que ele, gente mais forte. Ele não era assim, musculosão, sabe? Ele era um pastorzinho de ovelhas lá no campo, né? No coração de Davi havia uma disposição para ser usado por Deus e um desejo de derrotar o inimigo. Que Deus encontre no seu coração disposição para ser usado pelo Senhor. Que Deus encontre no seu coração essa disposição. É tudo o que ele precisa. O rei Saul olhou para a situação com olhos humanos, lógica humana, e não acreditava que Davi estivesse preparado para enfrentar o gigante. Davi olhou para a situação e viu uma oportunidade para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Ele via sob a perspectiva do céu, do reino dos céus, que o Senhor coloque colírios espirituais nos seus olhos e você comece a ver a sua história sob a perspectiva do reino dos céus, em nome de Jesus. Para Saul foi baseada na fé, não na lógica humana. Em comunhão com Deus, Davi desenvolveu confiança, sua fé cresceu e ele foi treinado por Deus a ser o soldado que não anda pelo que vê, mas pelo que a palavra de Deus diz. Golias não foi o primeiro inimigo que Davi enfrentou. Ele havia lutado com um urso, com um leão. Ele estava decidido a não ser roubado, a não permitir que o inimigo tocasse em suas ovelhas. Essa foi a atitude vencedora de Davi para derrotar o inimigo. Precisamos ter a mesma atitude quando o diabo vier manipular sua mente ou sua emoção, ou atacar sua família, a sua saúde, suas finanças e ministério. Tenha a atitude vencedora de Davi e olhe para o Senhor e esteja decidido a honrar o nome de Deus nessa situação na sua vida. Temos de declarar com ousadia: Satanás, minha vida não lhe pertence. Tudo que diz respeito a mim está nas mãos do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Se ele não soltar o que é seu, então você faça como Davi. 1 Samuel 17, 35, 36. Eu vou atrás dele. Atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi já havia experimentado a fidelidade de Deus, caso contrário ele não teria vencido a luta contra um leão ou contra um urso. Devemos enfrentar o inimigo na autoridade do nome de Jesus. O nosso nome para pouco servirá, mas é a autoridade do nome de Jesus que nos garante a vitória. Quando Davi olhou para as suas experiências do passado, pôde refletir sobre a bondade e a fidelidade de Deus, e assim pôde encarar aquele novo desafio. Nós não podemos ser arrogantes na guerra. Não é nós, não é a nossa competência. É Deus em nós, é o Senhor quem guerreia por nós. Davi não precisou da armadura humana de Saul. Para aquele confronto ela não ia servir. Ele usou a armadura espiritual, as armas espirituais que já estavam em seu espírito. Golias zombou de Davi usando as ferramentas de assédio mental, assim como o diabo faz até hoje, tentando paralisar Davi pelo medo. Não deixa mais o inimigo, vozes inimigas, às vezes são pessoas, né? Nem são
entidades, demônios, são pessoas. Existem pessoas que são malignas. Elas abrem a boca, só sai coisa ruim. Tira o seu ânimo, tira a sua fé, sabe? Pessoas muito ácidas, muito críticas, pessoas invejosas também. Então, não é toda voz que você tem que ouvir. Peça a Deus discernimento. Se Davi tivesse tirado os olhos do Senhor e parado de meditar em sua fidelidade, ele iria sucumbir às ameaças do gigante. Existem problemas na nossa vida que, olha, nem por um segundo você não pode tirar os seus olhos do Senhor. Se você olhar para o problema, você afunda. Existem coisas impossíveis demais para nós. Então você olha para o Senhor e deixa que Ele faça da melhor maneira que Ele sabe o que Ele tem que fazer. Às vezes a gente quer ser professorzinho, professorinha de Deus, né? Fica ensinando para Ele o que Ele tem que fazer e como que Ele tem que fazer. Não, você só tem que adorar a Deus, comece a agradecer pela sua vida, pela bondade dEle, pelas bênçãos recebidas e comece a agradecer pela solução que Ele vai dar para o seu problema. Às vezes é uma coisa que você nem imaginava. Pois é, o coração de Deus é cheio de surpresas, e sempre surpresas para o seu bem, porque Ele ama você, não duvide do amor de Deus jamais. Davi escolheu olhar para o Senhor e deu seu grito de guerra, que nós vamos encerrar esse episódio hoje com o grito de guerra de Davi, né? Nos versículos 45 a 47. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Olha, nós não lutamos contra a carne nem o sangue, não vai lutar contra ninguém, não. Não vai sair por aí dando murro em todo mundo, né? A nossa luta, ele fala, a batalha é do Senhor e Ele entregará. Não é por espada ou por lança. E Deus não deixou naquela batalha Davi usar espada nem lança, porque o Senhor estava nos dando uma lição. Tem guerras que não é, sabe, espada tem a ver com língua, com fala, né? Não é o seu argumento, você xingar, brigar, você insultar a pessoa, você criticar, ela fala alguma coisa contra você, você vai lá e detona com a pessoa. Não, tem lutas que não é com espada nem lanças, mas é com o poder do Senhor. É o Senhor quem nos concede vitória. E Davi ganhou aquela guerra com pedras. E pedras lá no Novo Testamento remete para Jesus. Jesus é a rocha. E o apóstolo Pedro, em sua carta, fala que nós somos pedras vivas. Então é uma coisa muito espiritual. E não é argumentação humana. Você está irado com alguém? Eu incentivo você a liberar perdão. Ora a Deus, Senhor, eu peço perdão por essa mágoa, esse ressentimento. E a partir de hoje, olha, está liberado aquela pessoa, eu perdoo, ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe o que está dizendo. Eu decido perdoar, eu vou olhar para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, as nossas lutas, nós ganhamos muitas delas também com o amor. O amor, ele encobre multidão de pecados, né? O amor, ele prevalece. O amor age de uma forma sobrenatural. E se você não tem esse amor pelas pessoas, pelo teu próximo, ore a Deus e peça, Senhor, enche meu coração com o amor de Cristo. O mesmo amor que o Senhor me ama, me dá graça para eu amar essas pessoas, até aquelas que me prejudicam. E o Senhor vai ter compaixão de você e vai por esse amor. Amém, irmãos? Hoje ficamos por aqui. O episódio 6 vai ser na semana que vem, não percam. Se essa mensagem fez bem para você, compartilhe. Compartilhe com alguém e se inscreva no canal.
Você se inscrevendo no meu canal, você entra na playlist, tem várias outras séries, tem o início desta também. Dá o like, faça comentários, faça aquilo que está no seu alcance, porque o YouTube funciona assim. Para dar visibilidade, precisa ter essas ferramentas, né, de curtir, de dar comentários. Mas eu estou mais preocupada que você seja um missionário de Deus, encaminhando essa palavra para quem precisa ouvir, tá bom? Deus proverá os likes, mas é importante aquilo que nós aprendemos, e se é bom para nós, vai ser bom para alguém. Se não foi nada te acrescentou, fique em paz, né? Aquilo que a gente não acha bom, a gente também não passa para frente. Deus te abençoe, amo você, beijo no coração e até a próxima semana com Jesus sempre.